Eu voltei para fazer a correção de geografia e hoje é dia lá em cima no quadro, dia 24 de abril de 2020. Nós vamos fazer a correção aí de geografia, que nós começamos a falar sobre urbanização, que é o crescimento das cidades, né? Que as cidades vão crescendo, vão se industrializando, né? Aí, lá na página 207, lá na página 7, vamos lá, rapidinho. Vamos fazer a leitura? Eu vou fazer aqui e vocês vão fazer a leitura alto aí, tá? Leia o texto com a tia Carol e siga as orientações dela para responder aos itens a seguir. Relatório da ONU mostra a população mundial cada vez mais urbanizada. Mais de metade vive em zonas urbanizadas, ao que se pode juntar a 2,5 bilhões no ano de 2050. Hoje, 54% da população mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que se espera venha a aumentar para 66% em 2050. As projeções mostram que a urbanização associada ao crescimento da população mundial poderá trazer mais de 2,5 bilhões de pessoas para as populações urbanizadas no ano de 2050. Com quase 90% do crescimento centrado na Ásia e na África, já tem uma resposta aí, de acordo com o novo relatório das Nações Unidas. Por que será, hein? São os lugares que mais tem pessoas, né? A edição do relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, produzida pela Divisão das Nações Unidas, concluiu que o maior crescimento urbano terá lugar na Índia e na China, tá vendo? E também na Nigéria. Tá vendo? Por quê? É uma outra resposta. Esses três países contarão com 37% do crescimento urbano projetado em nível da população mundial entre 2014 e 2050. Para 2050, espera-se que a Índia crescendo a 404 milhões de habitantes. Lá já é um lugar super cheio, né? A China, 292 milhões e a Nigéria, 212. Espera-se que em 2045 a população urbana mundial ultrapassa 6 bilhões. Já pensou? Tem mais de 6 bilhões de pessoas no planeta Terra. Muito do esperado crescimento urbano terá lugar nos países das regiões em desenvolvimento, particularmente a África. Então, a África é um país que não é desenvolvido, né? Então, esses países que não são desenvolvidos atualmente, daqui a uns anos, igual 2050, será um país mais desenvolvido, tá? Consequentemente, esses países enfrentarão inúmeros desafios para atender às necessidades do crescimento da população urbana, incluindo habitação, outra resposta. Tá vendo? Habitação, estrutura, transporte, energia, emprego, serviços básicos como educação, serviços de saúde. Então, junto com a urbanização, vem problemas. Que problemas? Tem moradia para todo mundo? O saneamento básico é bom para todo mundo? Né? Muito barulho, muito carro, muita confusão, né? Terão transporte para todos? Então, tudo isso nós temos que pensar. Megacidades. O que são megacidades? Megacidades são aquelas que têm mais de 10 milhões de habitantes. Grifa aí, estão a crescer em número. O relatório refere-se que em 1990 havia 10 megacidades com 10 milhões de habitantes ou mais cada, tá vendo? Onde habitavam um total com 153 milhões de pessoas, cerca de 7% da população urbana global. Aí falou que em 2014 há 28 megacidades no mundo, são o lar de 453 milhões de pessoas, ou 12%, né, que são localizados aí na Ásia, e 4 na América Latina, 3 na África e na Europa e 2 na América do Norte. Aí falou que em 2030, daqui a 10 anos, né, espera-se o quê? Que haja 41 megacidades com 10 milhões de habitantes ou mais, tá vendo? Então, Tóquio continua a ser a maior cidade do mundo, grifa, a maior cidade do mundo em número de pessoas, número de habitantes, é Tóquio, com 38 milhões de habitantes aí, tá vendo? Aí, lá embaixo, eu pedi para vocês responderem, colocarem no caderno a data, a página e a questão, né? O mundo hoje é urbano ou rural? O mundo hoje é urbano. Ponto final. Resposta completa. B. Quais serão os continentes que mais se urbanizarão até 2050? Nós já falamos lá, pedi para vocês grifarem, tá lá, Ásia e África. Tá vendo? Lá na segunda linha, lá em cima. Porque esses continentes corresponderão a cerca de 90% do crescimento urbano no mundo, que são os lugares que atualmente não são desenvolvidos, né? Vai respondendo, dando pausa, responde, dá pausa. Demora. É como se você estivesse lá na escola, tá? Quais desafios serão enfrentados pelos países que passarão pelo processo de urbanização? Então, esses países vão passar por alguns
ao mesmo tempo que vai ser bom para urbanizar, por outro lado também eles vão passar por algumas situações difíceis. Moradia, será que vai ter moradia para todo mundo? Né? Quando falou, ó, transporte, será que vai ter uma boa estrutura, uma infraestrutura boa, serviço de qualidade, muito barulho? Tudo isso é uma resposta. Tá no finalzinho lá desse parágrafo aí, ó, do segundo aí, ó, a edição do relatório, tá? O que são megacidades? São as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Existe alguma megacidade no Brasil? Sim, gente. São Paulo, Rio de Janeiro, são megacidades, tá? Lá na página 209, chegou a hora de colocar seus conhecimentos em prática. Aí nós temos aí um gráfico de barras. O título dele é População das Regiões Metropolitanas. Aí tem São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tem várias, estão vendo? Aí olhando, tá? Na cara, muito fácil. Qual a maior região metropolitana do Brasil? São Paulo, né? Em qual região região? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Região. Em qual região do país, está no singular, localiza-se a maioria das regiões metropolitanas? É a nossa, região Sudeste, tá? 210. Letra C. O que explica a formação das regiões metropolitanas indicadas no gráfico? É a urbanização, é a história da urbanização no nosso país, né? Fez com que essas cidades tivessem muitas indústrias. As indústrias fez com que se urbanizasse mais, tá? Aí nós temos um outro gráfico também de barras, né? Ativar a memória. Tá falando da população residente aqui no Brasil, a rural e a urbana, em 1991 a 2010. Aí o que está de amarelinho é urbana, você pode ver que é bem maior em relação à rural, tá? Então, de acordo com as informações desse gráfico, é correto concluir que, letra D, de dado, em 2010, a diferença entre a população das áreas urbana e rural era maior que 120 milhões, tá? Número 4, quais foram os fatores que impulsionaram a urbanização? Quer dizer, o que fez com que esses lugares, né, ajudou aí que fez aumentar a urbanização? Foi as indústrias, a agricultura, principalmente a agricultura e a indústria, fez com que a cidade se urbanizasse. 5, a partir de que década o mundo passou a ser predominante urbanizado? Quer dizer, que passou a ser mais, né, urbanizado? Foi na década de 2010. Em que década o Brasil deixou de ser um país rural? E na década de 70, 1970, por aí, tá? Quais são os fatores que motivaram a urbanização brasileira? O que fez, né, com que o Brasil se tornasse principalmente um país urbanizado? É igual a tia falou lá em cima, né? Foi a urbanização. E no campo também colocaram máquinas, né? Que acabaram tomando o lugar do homem. Então, essas máquinas na zona rural e as indústrias nas cidades fez com que acontecesse a urbanização no nosso país, tá bom? Então, ao responder, sempre dê pausa e vê se está direitinho, corretinho, tá joia? E estudar hoje um pouquinho também das matérias, tá? Não se esqueçam, estudar também tabuada, né? Lá em matemática, tá? Beijo para vocês.